Editorial. Há um ano, o Simpro-DF realiza campanhas em defesa da vida e contra o genocídio. A ciência já comprovou que é do instinto humano e de todas as espécies do planeta esse impulso interior que faz qualquer ser executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole. Ou seja, é da natureza humana a defesa da vida. Mas, no Brasil, de 2020 e 2021, defender a vida se tornou um ato subversivo e motivo de prisões arbitrárias, com base na Lei de Segurança Nacional. Aliás, a expressão defesa da vida tem sido usada politicamente pela classe dominante para eliminar as classes menos favorecidas pelo capital. Com gestos e palavras bonitas, e por meio da mídia comercial, a elite usa conceitos sobre esse instinto de vida para, na prática, impor a morte e aplicar o genocídio. Um desses recursos são as prisões de pessoas que denunciam e criticam a política do extermínio em massa, adotada pelo presidente da República, de não combater a pandemia da Covid-19, de minimizar a crise sanitária, de provocar aglomerações, de desrespeitar especialistas sobre lockdowns, de se manifestar contra o uso de máscaras, de brecar a compra de vacinas, de chamar a Covid-19 de gripezinha, de comprar superfaturados remédios sem eficácia comprovada contra o vírus. É essa a política genocida que, além de se empenhar para destruir empresas e aumentar o desemprego, atua no Congresso Nacional para legislar em causa própria e desviar os recursos financeiros do Estado para bancos e banqueiros, por meio de leis aprovadas à revelia do consentimento da população, como as emendas constitucionais 95/2016 e 109/2021, e transforma em preso político quem quer que denuncie o projeto macabro e o enquadra na Lei nº 7.170/1983, da ditadura civil-militar, que massacrou direitos civis, financeiros e democráticos no país por 21 anos, de 1964 a 1985. Nesse cenário de escuridão, o Brasil titubeia, sem rumo, sem futuro, contaminado e debaixo do maior genocídio pandêmico de sua história. Enfrenta o maior índice de desemprego e os mais perversos ataques a direitos sociais, trabalhistas, ambientais, etc., por causa da economia neoliberal adotada por Jair Bolsonaro. Amordaçado pelas perseguições, o brasileiro está impedido de falar que o atual governo federal, que defende abertamente ditaduras militares, o uso indiscriminado de armas de fogo e regimes de execução, aproveitou a pandemia
para pôr o extermínio em curso, simplesmente porque atua no Estado para servir à classe dominante e ao mercado financeiro, e não investe o dinheiro público no combate à pandemia do novo coronavírus e na vacinação. No ano passado, quando a diretoria do Sindicato dos Professores no Distrito Federal constatou que os governos federal e local adotavam a pandemia como política de Estado, posicionou-se em defesa do direito à vida da categoria dos mais de 500.000 de estudantes da rede pública de ensino e da população, sem se distanciar em nenhum minuto da luta corporativa do magistério e da educação pública, gratuita, democrática, laica, libertadora e de qualidade, socialmente referenciada. Há exatamente um ano, em 26 de março de 2020, o Simpro-DF lançou a primeira campanha em favor à vida, intitulada Pratique um ato de amor, fique em casa, para estimular a categoria a diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus e preservar a saúde de todos, mostrando a importância do isolamento social, da quarentena e do distanciamento como única medida de contenção da Covid-19. O sindicato já alertava para o fato de essa atitude ser a única capaz de garantir a segurança dos trabalhadores, de uma forma geral, de não deixar o sistema de saúde entrar em colapso. Em caso de aumento no número de procura por hospitais públicos, ficar em casa é um ato de cuidado, mas também de carinho, de preocupação com o próximo. De lá para cá, a pandemia só tem piorado e o Simpro-DF intensificado as sucessivas campanhas em defesa da vida, dentre elas, algumas pela vacinação já e outras contra a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas do DF, cuja ameaça de retorno é constante, embora a cidade esteja mergulhada no total colapso do sistema de saúde e com número de mortos e contaminações por Covid-19 em total descontrole para cima. Nesta sexta-feira 26, quando a primeira campanha do sindicato completa um ano, o Brasil registra mais de 303 mil mortes por Covid-19, o que equivale ao genocídio de toda a população de uma cidade média brasileira, e 2.787 mortes da doença, e 100.736 novos casos confirmados apenas nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais e subnotificados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. A CONANS também contabilizou 57 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas no DF e 1.805 novos casos confirmados de contaminação, com curva de contágio em crescimento e aceleração. A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal informou nesta quinta-feira, 25, que a taxa de leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Sistema Público de Saúde chegou a 100% e que havia apenas 7 vagas de UTI pediátrica e neonatal. Nesta quinta, havia
374 pessoas na fila por um leito de UTI no DF. Desse total, 288 pessoas contaminadas pela Covid-19. Na rede privada, a ocupação atingiu, nesta quinta-feira, 99,05% dos leitos de UTI. Não é só o Distrito Federal que registra colapso no sistema de saúde público e privado. O Brasil inteiro vive essa situação. Além da falta de oxigênio, remédios para intubação e a importante vacinação em massa do povo. Apesar do profundo desgaste emocional e impactante tristeza por causa dessa situação, a diretoria colegiada do Simpro-DF se mantém firme na luta em defesa da vida, com campanhas de conscientização. Diante do caos sanitário, a categoria realizou a primeira Assembleia Geral de 2021 virtual, na qual aprovou a campanha Fora Bolsonaro. O Simpro-DF tem outras campanhas em curso, como Vacina Já, DF Vacinado e Ibanez, cadê a vacina? Todas deflagradas recentemente. As duas últimas contam com o apoio de mais de 40 entidades e movimentos sociais do Distrito Federal. A campanha DF Vacinado está com um abaixo-assinado para pressionar o governador Ibanez Rocha, do MDB, a adquirir vacinas diretamente, conforme autoriza a Lei nº 14.125/2021, para salvar a população da capital federal da pandemia. A pressão tem mostrado efeitos. Na segunda-feira, 22, o governador admitiu, em suas redes sociais, estar negociando a compra de vacinas. Embora não se vê nada de concreto, e mesmo com a iniciativa de procurar as empresas, ainda não existe nenhuma negociação efetivada. E a população continua sem vacina. Precisamos continuar pressionando o governador Ibanez pela compra das vacinas, sem nenhuma intervenção do governo Bolsonaro. Qualquer pessoa pode participar da campanha Ibanez, cadê a vacina?, lançada no dia 16 de março, enviando mensagens de pressão ao governador. Clique nos ícones de qualquer uma das redes sociais disponíveis aqui e contribua para essa luta, aderindo também ao abaixo-assinado DF Vacinado, por meio do site dfvacinado.org. Confira a seguir as imagens de algumas campanhas.